Cada dia que passa a gente está tendo acesso a modelos maiores e mais inteligentes de inteligência artificial e o mais interessante, open source. Isso quer dizer que você pode baixar esse modelo, rodar na sua máquina sem custo nenhum e com total privacidade. E esses modelos estão ficando realmente bons. Alguns batem de frente com os modelos das grandes empresas como ChatGPT, Opus e etc. O problema é que para você rodar esses modelos localmente, você precisa ter uma boa máquina. E hoje a forma mais acessível de você ter um hardware que consegue rodar modelos interessantes é você tendo um Mac. E um dos responsáveis por isso é ele aqui, ó, o MLX. MLX é um framework feito pela Apple que faz com que a gente consiga rodar modelos em hardwares da Apple de forma extremamente eficiente. Então hoje o que a gente vai ver aqui é como que a gente pode baixar um modelo do Hugging Face, converter ele para MLX e ainda por cima quantizar ele. Quantizar é o processo quando você pega um modelo que normalmente ele vem em 16 bits e você transforma ele em 8 bits, 4 bits e etc. O que quer dizer transformar em 8 bits, transformar em 4 bits? Bem, quando a gente fala de inteligência artificial, no fundo, tudo são números. Um conjunto gigantesco de números. Inclusive, se você olhar aqui, MLX, ele já te diz que é um framework para trabalhar com arrays, ou seja, com matrizes gigantescas. Então, basicamente, em LLM, inteligência artificial de forma geral, tudo são números. E quando a gente fala de números, mesmo se a gente pensar em contas, quanto mais preciso esse número, mais preciso é o resultado. Então, quantização tem a ver com a precisão dos números utilizados dentro de uma LLM. Normalmente, as LLMs vêm com 16 bits de precisão, o que quer dizer que se você vai representar, por exemplo, o número 2.3, ele vai ser mais do que isso, vai ser 2.3, 4, 5, 6, até ocupar os 16 bits de memória ali. Então dá para ir bem longe nesse número e tornar ele muito preciso. Quando a gente quantiza, a gente pega esse mesmo número e faz com que ele caiba em menos bits. 8 bits, por exemplo, ou 4 bits, quer dizer que a gente vai perder um pouco das casas decimais. A gente vai perder precisão, mas a vantagem é que ele vai ocupar menos espaço na memória. Ele vai ser mais leve e até mais rápido de rodar. Se você quantizar demais, aí o modelo ele pode degradar, ele pode perder muita qualidade. Então é interessante chegar no meio termo. Normalmente, 8 bits você não perde nada de qualidade, 4 bits ainda tem uma qualidade utilizável, abaixo daí é tentativa e erro, que é o que a gente vai fazer hoje. Porque ontem a Alibaba lançou o Qwen 3.5, um modelo de 397 bilhões de parâmetros. E normalmente, para cada bilhão de parâmetros a 16 bits, o modelo ocupa 2 GB. Então o modelo de 497 bilhões de parâmetros vai ter mais ou menos 800 GB de tamanho. É o que ele vai ocupar na memória. E na hora da gente carregar isso numa VRAM, ou no caso do Mac, na memória unificada dele, a gente precisa ter todo esse espaço disponível. E como o Mac Studio maior que existe hoje é de 512 GB, esse modelo sem quantização não cabe dentro dele. Então a gente precisa quantizar. Eu tenho aqui acesso a um Mac com 256 GB de memória, então mesmo se eu quantizar 8 bits, a gente teria aí 400 GB ainda não caberia aqui. Nem 4 bits caberia. A gente vai para 3 bits para tentar caber aqui e depois vai ver se ele fica burro demais ou não. Então, se eu olhar aqui no Hugging Face, ó, eu confirmo que de fato esse modelo sem quantização, ele tem 807 GB. A gente vai precisar baixar esse modelo e a partir daí a gente vai usar uma ferramenta do MLX para transformar ele no formato MLX e ao mesmo tempo quantizar ele, tornar ele muito menor, para que ele caiba em 256 GB. Então, para a gente fazer a nossa conversão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar um modelo para nossa máquina. E como que a gente vai fazer isso? Através do Hugging Face CLI. Então, garantindo que você já tem o Python instalado, a gente não vai entrar aqui na instalação do Python, você vai dar esse comando aqui para instalar o Hugging Face Hub. Eu já tenho ele aqui instalado, tá? Então vamos para a próxima parte. Uma vez que ele já está instalado, você vai dar o comando hf auth login para fazer o login lá no Hugging Face. Isso aqui, se eu não me engano, não é estritamente necessário, mas vai fazer com que você consiga fazer download de forma mais rápida. Então, se você estiver baixando modelos muito grandes, isso é importante, tá? E a propósito, não se preocupe, tudo que eu estou mostrando aqui funciona com modelos menores também. Então, a grande maioria das pessoas não vai ter uma memória para poder carregar modelos como Qwen 3.5, mas tudo isso aqui vai funcionar para modelos de 20 bilhões de parâmetros, 30 bilhões de parâmetros que quantizados cabem até 16 GB. Então vamos lá. Ó, no caso, eu já estou logado aqui, tá? E a propósito, para você fazer o login, você precisa ter uma conta. A conta você cria lá no Hugging Face mesmo. No meu caso, eu já estou logado aqui, mas senão você clicaria aqui e teria ali a opção para você criar a sua conta. E é de graça criar a conta. Beleza, uma vez que já está lá logado, você vai copiar esse nome todo aqui, tá?
pode apertar aqui nesse botãozinho, já está copiado agora para a área de transferência. Agora a gente vai lá e vai dar o seguinte comando, hf, download, e aqui você vai colar então o nome lá que você copiou, e depois você vai falar para onde você quer copiar esse arquivo, tá? O Hugging Face, ele tem uma pasta padrão no computador, ele vai fazendo todos os downloads dos modelos para lá. Isso é interessante porque se você tiver várias aplicações que tentam buscar um modelo do Hugging Face, ele primeiro vê se tem alguma coisa nessa pasta, se tiver ele carrega, se não ele faz o download automaticamente na primeira vez que você inicia aquela aplicação. Isso é muito comum quando a gente está testando modelos, que a empresa que fez o modelo disponibiliza ali um código para a gente no GitHub, para a gente testar e tal. Normalmente ele faz o download direto do modelo. Então, ter esse modelo numa pasta padrão do Hugging Face pode ser interessante porque todas as aplicações vão poder usar do mesmo modelo ali, sem ter que ficar baixando toda vez. Mas nesse caso aqui, não. Eu quero baixar para uma pasta específica, até porque eu não vou usar esse modelo na forma não quantizada dele. Então, eu vou dar traço local e vou passar aqui minha pasta, que é exatamente, eu já estou ali em Models, e eu vou colocar aqui Qwen. Posso colocar Qwen 3.5, né, para determinar mais, mas vou botar só Qwen, que eu só vou ter esse modelo aqui, e eu vou usar ele temporariamente. Aqui eu cometi um pequeno erro, é na verdade -local-dir, né, para dizer que eu quero trazer para esse diretório. Agora sim, pronto, ele já está começando a baixar agora o modelo para o meu diretório. Eu estou trazendo ele para um SSD externo e a gente vai trabalhar nesse SSD externo porque ele tem 800 GB e ocuparia todo o espaço que eu tenho disponível no meu Mac. Enquanto o nosso modelo está baixando, tem mais uma coisa que a gente precisa fazer, que é o seguinte: preparar o nosso sistema para poder trabalhar com MLX. Para isso a gente precisa instalar a biblioteca do MLX, tá? Mas como a gente está lidando com inteligência artificial, normalmente é interessante a gente preparar um ambiente específico para isso. Eu estou falando aqui de um ambiente virtual que ele seria separado do nosso ambiente padrão. Isso é uma boa prática porque cada modelo ele pode precisar de bibliotecas diferentes e pode ser que você instale ou uma versão do Python ou uma versão do PyTorch, ou uma versão de qualquer coisa, que acabe um influenciando no outro, um modelo atrapalhando o outro. Então, para a gente criar o nosso ambiente virtual, a gente vai usar o Conda, ou melhor, Miniconda, tá? Basta você botar aqui, ó, Miniconda no Google, essa primeira opção aqui, e aí você pode vir aqui embaixo, ó, instalando o Miniconda, e ele vai te dar algumas opções aqui. Eu tô no Mac, então basicamente é só seguir esse passo a passo e você vai ter o Conda instalado. Eu já tenho o Conda instalado na minha máquina, então o que a gente vai fazer agora é criar um ambiente virtual com o nosso Conda. Então vou dar o comando conda create -n, e aqui eu vou passar o nome, o meu nome vai ser MLX, e aí eu vou chamar aqui de, sei lá, quantization. Aqui eu posso dar qualquer nome, tá? Eu só vou colocar esse nome aqui porque aí depois, toda vez que eu quiser quantizar um modelo, eu posso voltar aqui e usar esse ambiente que vai estar preparado para isso. Eu não vou precisar recriar ele, tá? Só vou criar ele uma vez. Antes de eu dar Enter, eu vou passar para ele qual a versão do Python que eu quero que tenha nesse ambiente, tá? Essa versão, ela vai estar aqui nesse ambiente e ela pode ser diferente da versão padrão do meu computador. E essa é a parte interessante. Então, no nosso caso aqui, eu vou usar a versão 3.11. Eu poderia já ter posto a flag ali -y para ele não me perguntar aqui, mas basicamente posso dizer aqui yes e ele continua. Uma vez o ambiente criado, eu preciso ativar ele. Para isso, vou dar um conda activate e passar o nome que a gente deu para ele, MLX-quantization. E eu sei que ele está ativado quando aqui, ó, muda para MLX Quantization em vez de base. Tá? Se eu quiser desativar ele, eu vou dar um conda deactivate. E aí eu volto aqui para minha base, tá? Mas eu quero ele ativado agora. Próximo passo agora é instalar o MLX nesse ambiente aqui. Então, na própria página aqui, mlx-framework.org, se a gente rolar aqui para baixo, vai aparecer aqui em cima GitHub, e aqui a gente tem o comando para instalar o nosso MLX. Basicamente, vou instalar o meu MLX. Voltando aqui na página do MLX, se eu for mais lá para baixo, ó, a gente vai ter isso daqui, que é esse pacote aqui que vai ser o responsável por permitir que a gente faça a nossa conversão e quantização de forma muito simples. Então, vou clicar aqui, vou rolar aqui embaixo, ó, e ele já me dá a opção aqui, ó, Install MLX LM. Pronto, tudo instalado. Agora a gente já tem tudo que a gente precisa para a gente fazer a nossa conversão. É só esperar o modelo terminar de baixar. Na verdade, antes da gente fazer a conversão, vamos instalar mais uma coisinha que é o MLX VLM, tá? O MLX VLM ele vai ser muito parecido com o MLX LM, só que ele tem a capacidade de visão também. O lance é que quando sai um modelo muito novo, a gente precisa esperar para que o time do MLX ou qualquer pessoa que contribua com o projeto faça o update para o MLX LM ou VLM dar suporte para aquele modelo ali. Então, como
eu olhei aqui no VLM e eu já tô vendo indicações aqui, ó, do Qwen 3.5, eu acho que o VLM vai funcionar. O MLX LM com certeza vai funcionar, só que aí ele não traria a capacidade de visão do modelo. Se a gente conseguir converter com o MLX VLM, a gente vai trazer também a capacidade de visão do modelo. Então eu vou copiar esse comando aqui, ó, pra gente instalar lá no nosso ambiente o MLX VLM também. E ele vai funcionar basicamente da mesma forma, tá? Então é sempre interessante a gente ter os dois instalados. Pronto, agora sim, tudo instalado, a gente vai tentar com o VLM, se não der certo, a gente vai usar o MLX LM como backup. E talvez você esteja se perguntando, como é que eu sei se um modelo ele tem capacidade de visão ou não? Bem, a gente consegue ver aqui no card dele, aqui em cima, ó, ele tem Image and Text to Text, né? Quer dizer que a entrada pode ser uma imagem ou um texto. Quando o modelo não tem capacidade de visão, no caso do GLM5, por exemplo, a gente só vai ter aqui, ó, Text Generation, tá? Então esse daqui é um modelo que não tem capacidade de visão. Esse aqui é um modelo que tem capacidade de visão. Show de bola, modelo baixado, tudo instalado, agora é a hora de converter. E essa é a parte mais simples, é basicamente um comando, tá? Só uma coisinha importante aqui, essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo porque eu tentei converter direto do meu SSD, eu já tive sucesso fazendo isso, mas por esse modelo ser muito grande, começou a dar timeout e ele não estava convertendo. Então eu liberei um pouco de espaço aqui no meu HD, movi ele aqui para dentro do meu Mac, e agora a gente vai tentar de novo. Então, para converter, basicamente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar aqui, ó, MLX _ LM, se você quiser converter um modelo que seja uma LLM sem capacidade de visão, mas como o nosso Qwen 3.5 tem capacidade de visão, a gente vai usar o MLX _ VLM, tá? E a gente precisa chamar aqui a função convert, que é a função que vai converter o nosso modelo. O próximo passo é dizer onde que está o modelo que a gente quer converter. A gente faz isso com -hf -path. Aqui a gente vai passar o caminho, tá? A gente pode, inclusive, passar o caminho de um modelo que a gente não baixou ainda. O modelo que está lá no Hugging Face. E aí ele vai baixar e vai fazer a conversão ao mesmo tempo. Como o nosso plano inicial era converter direto do SSD, eu já baixei o modelo. Mas só para você ter uma ideia, se eu for aqui no Hugging Face, copiar esse nome aqui, só basicamente isso aqui, Qwen Qwen 3.5, 397B, A17B, e eu colar aqui, é só isso que é necessário, porque como a gente está usando aqui um caminho do Hugging Face, por esse identificador aqui ele já vai saber qual modelo que é e ele vai saber de onde baixar. No nosso caso a gente não vai usar isso aqui, e eu vou passar então o caminho local do meu modelo que está aqui na minha máquina. E o caminho é esse aqui, tá? Próximo passo é dizer onde que eu quero que o modelo, depois de convertido, fique, né? Qual que é o caminho de destino. Então, basicamente, MLX-path, tá? E aí eu passo o caminho que eu quero. Eu quero um caminho bem parecido com esse, tá? Só que aqui no final, eu vou botar, por exemplo, progbr /Qwen 3.5. E aí eu vou dar um indicador, que esse daqui é um modelo do tipo MLX. E no final, eu vou colocar já que ele vai ser o modelo de 3 bits, porque a gente vai quantizar ele para 3 bits. Aqui, nesse momento, é só nomenclatura, tá? Mas se você botar um nome que é diferente da quantidade de bits que a gente já vai selecionar, aí vai ficar meio que errado, né? Então, o ideal é que bata. Mas basicamente isso aqui é só um nome. Se eu quiser, eu posso inclusive tirar isso aqui só para fazer sentido e dar o Enter, ele já vai converter o Qwen 3.5 para o Qwen 3.5 MLX, só que ele não vai quantizar. Então a gente vai ter aí um modelo MLX de 800 GB, gigantesco. Não é isso que eu quero, então vou passar aqui, ó, 3 bits, mais uma vez, isso aqui é só o nome, só para eu saber que ele é 3 bits. E o próximo passo é passar aqui, ó, quantize, tá? Pode ser também só que, mas eu vou botar quantize para a gente entender o que significa. E depois eu vou passar a quantidade de bits, passando aqui, ó, q-bits, e o número de bits que eu quero. Pode ser 4, pode ser 6, pode ser 8. No nosso caso é 3, porque o de 4 não vai caber aqui na nossa máquina. Feito isso, acabou. É só isso que a gente precisa, é só dar Enter e agora esperar ele fazer todo o processo. Ele vai carregar o modelo aqui, ó, já está carregando, e agora ele já está fazendo a conversão. Isso aqui demora alguns minutos, porque esse modelo é muito grande, mas assim que terminar, ele vai falar para a gente que está pronto. Se for um modelo pequenininho, é quase que instantâneo. Enquanto ele está convertendo aqui, não esquece de se inscrever no canal. A maioria das pessoas que assiste esse canal aqui não é inscrita. Então, se inscrevendo e clicando no sininho, você garante que você não vai perder nenhum vídeo, tá? Então vai lá, faz isso agora antes da gente ver se funcionou ou não essa conversão. Ó, e esse aqui foi exatamente o erro que eu mencionei que deu quando a gente estava tentando converter do SSD.
Dessa vez deu de novo, mas o motivo ele é um pouco diferente, é porque eu estava com um modelo gigante carregado aqui no meu LM Studio. Então vamos basicamente dar o comando aqui novamente, tá? Deixa eu sair da frente aqui para a gente ver. E agora sim, é só esperar. Pronto, acabou aqui. Nosso modelo já foi convertido, já foi quantizado, sem nenhum erro, né? Agora é só a gente testar. Aqui no meu LM Studio, eu seleciono aqui a pasta onde estão os meus modelos, no meu caso é essa pasta aqui, ó. Dentro de ProgBR tá o meu Qwen 3.5, eu vou selecionar uma pasta acima dele, tá? A pasta Models, no caso, porque o LM Studio ele sempre funciona assim. Normalmente tem a pasta de quem converteu e ali dentro tem os modelos convertidos. Então, no nosso caso, a gente está aqui como Publisher, né? ProgBR. E beleza, o nosso modelo final ficou com 174 GB, né? Então a gente diminuiu de 800 GB para 174. Então imagina o que você pode fazer aí com um modelo, por exemplo, de 24 bilhões de parâmetros, que ele teria 50 GB em 16 bits, e aí ele teria mais ou menos 25 GB em 8 bits e 12 GB, 12,5, e você conseguiria rodar esse modelo até no Mac Mini de 16 GB. Esse é o poder da quantização. E com 4 bits, a gente tem um resultado aceitável. Com 3, eu não sei. Vamos ver primeiro se está funcionando. Vou carregar o meu modelo aqui, ó, e ele me fala que esse modelo aqui é grande demais para o meu sistema. Só que, na verdade, o LM Studio ele é bem conservador. E ele também é bem gastão, ele gasta mais recurso do que precisa. Tem outras aplicações que são melhores para a gente rodar modelos que estão quase no limite da nossa capacidade. O LM Studio não é o melhor deles, mas vamos testar com ele porque ele é um dos mais simples. Então vou segurar o Option aqui, ó, vou mandar carregar assim mesmo. Primeiro passo aqui, carregou o modelo. Agora a gente vai dar um "Oi, tudo bom?" simplesmente para ver se ele vai responder alguma coisa para a gente. Uma coisa interessante é que ele já percebeu que esse modelo é um modelo de visão. Então isso aqui parece estar funcionando também. Vamos ver se ele vai responder aqui a nossa saudação. E ó, ele está ali pensando, tá? A gente pode expandir aqui para ver o que ele está pensando. Ele identificou que "Oi, tudo bom?" é português do Brasil. Respondeu aqui para a gente. "Oi, tudo bem por aqui também." Então beleza, modelo funcionando, conversão funcionou perfeitamente. Agora a questão é, essa quantização presta ou não presta? Para responder essa pergunta, eu gravei um vídeo lá para o meu canal de inteligência artificial, que eu vou deixar o card aqui, ó, testando o Qwen 3.5 em 3 bits. E se você quiser saber mais sobre modelos locais, eu tenho uma playlist lá nesse canal também, só sobre modelos locais, tanto modelos grandes quanto modelos pequenininhos. Eu vou deixar aqui nesse card. E se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você ver mais conteúdos como esse. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, beleza? É isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!